Boa noite. É um privilégio estar aqui com vocês, adorando ao nosso Deus na casa que pertence a Ele. E mais uma vez estamos aqui para ouvir a voz dEle e o que Ele tem para nos dizer hoje. Quero mais uma vez agradecer o convite do irmão Luciel e que nesse momento o Espírito Santo possa estar falando através de mim. Eu convido os irmãos a orar para que possamos pedir também o discernimento espiritual para entendermos essa mensagem. Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Senhor grandioso, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Queremos que o Senhor nesse momento abra o nosso coração e abra a nossa mente para que possamos ouvir a Tua voz. E que essa palavra possa realmente entrar em nosso ser e transformar a nossa vida. Que a partir da mensagem de hoje, possamos andar vigilantes, porque estamos dentro de um grande conflito. Mas que possamos também já viver como pessoas salvas, que já receberam a vitória. Senhor, se faça presente no Teu santo templo. Nesse momento me humilho perante a Tua presença, para que o Senhor me use como instrumento. Esteja, Senhor, trabalhando em cada vida. E que o Senhor, neste momento, possa estar abrindo o nosso coração, para que nesse momento possamos receber a Tua mensagem. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre como obter vitória sobre os enganos de Satanás. Nós sabemos que vivemos dentro de um grande conflito. Quer aceitemos, quer não, quer acreditemos, quer não, estamos a todo momento fazendo decisões. E há esse mundo espiritual, muito além do que os nossos olhos humanos podem contemplar. E nós percebemos que desde o céu, em que Lúcifer decidiu ali seguir os próprios caminhos, se afastar de Deus e estar se rebelando, a partir desse momento, houve então uma controvérsia no céu. E desde essa ocasião, Satanás, o grande enganador, a antiga serpente, tem levado muitos ao engano. Então, esse grande conflito, ele existe desde o céu. E desde aquele momento, no céu, os anjos também fizeram uma escolha. Eles fizeram uma decisão. Adão e Eva também fizeram uma decisão. E todos que viveram nessa terra, escolheram a Deus, servir a Deus, estar vivendo conforme a luz da sua palavra, ou estar se aventurando no terreno de Satanás e ser enredado por ele. Então, é importante falarmos sobre os enganos de Satanás, para que possamos no nosso dia a dia, na nossa vida, olhando para nós mesmos, parar e pensar, será que eu estou sendo enganado? Tem alguém aqui que quer ser enganado? E se você está sendo enganado, provavelmente você nem sabe que está sendo. Porque Satanás, ele trabalha de uma forma muito minuciosa. E é necessário muita oração, é necessário a palavra de Deus. E eu não quero falar por mim mesma. Então, nesse momento, eu convido você a abrir comigo em Mateus 24, verso 4. Mateus 24, verso 4. Esse capítulo é um capítulo bem conhecido. E sempre que eu estou, assim, às vezes entregando um folheto e vejo que a pessoa se interessou ali pela mensagem, eu digo, olha, depois você chega na sua casa e lê Mateus 24. Por quê? Porque aqui está falando tudo que está acontecendo. Muitas coisas já aconteceram, está acontecendo e o que irá acontecer. Então aqui há com certeza um spoiler do que muito em breve acontecerá. E esse momento foi o momento em que os discípulos perguntaram, Senhor, mas que sinal haverá
da tua vinda. E é onde Jesus vai narrando todas as profecias, para que a partir disso, eles tivessem ali a consciência de que Jesus estava perto de vir. E um desses sinais da proximidade da volta de Cristo está no versículo 4, que diz assim: e Jesus lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Mas como assim? Ele estava falando isso para quem? Era para os fariseus, os mestres da lei, o povo revoltado com a vida? Não, porque eles já estavam sendo enganados. Mas ele estava dizendo isso para os discípulos: vede que ninguém vos engane. Mas como assim? Eles estavam vivendo ali com a própria palavra e iriam ser enganados? Eles estavam constantemente na presença do próprio Cristo, o Filho de Deus, e teria a possibilidade de Satanás enganá-los? Mas Jesus falou: cuidado, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Por que ele disse isso? Porque ele conhece a Satanás e as suas artimanhas. E não é muito difícil para você saber quem é verdadeiramente Satanás e quais são os meios que ele usa para enganar você. Apenas lendo o relato ali de Gênesis, nós já conseguimos perceber as táticas dele. E é isso, nós precisamos estudar. Porque quando você está numa guerra e você quer vencer o inimigo, você precisa estudar as táticas de guerra dele. E é isso que a gente vai fazer agora. Abra em Gênesis 3, verso 1. Lá no princípio, em que então Deus, Jesus e o Espírito Santo, a maravilhosa trindade, cria então tudo que está na terra, cria o ser humano, e Deus já havia alertado eles: olha, cuidado, vigiem. Mas o que aconteceu é que a serpente, o próprio Satanás, adentrou o jardim do Éden e começou as suas obras de engano. Olha só, Gênesis 3, verso 1 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Antes eu quero levar você para refletir algo que você pode ver nas primeiras linhas desse versículo, em que diz assim, que a serpente disse à mulher: peraí, um animal selvático, independente do animal, fala? Não fala? Então, o primeiro engano aqui, qual foi? Primeiro engano. Um falso milagre. Um falso milagre. Ele operou um milagre. E esses dias eu dando estudo bíblico, falei para o irmão: olha, Satanás tem poder também. Ele ainda tem poder. E ele: sério, não tem não? Falei: tem, toma cuidado. Porque ele tem poder para realizar milagres. E se é só milagre que você está procurando, lá fora tem muito disso aí. Porém, nós não devemos olhar só isso. E quando nós olhamos para o próprio ministério de Jesus, nós vemos que as pessoas também, muitas das pessoas que começaram a seguir Jesus, foi também pelos milagres. Isso é muito fácil de perceber em João 6, verso 2. Vamos voltar lá para os livros dos evangelhos. João 6, verso 2. Pode deixar Gênesis marcado, que nós vamos estar sempre voltando também. Então, nesse milagre aí da multiplicação de pães e peixes, muitos estavam ali. Muitos também que acabavam, quando falava uma grande multidão, nem todo mundo era realmente interessado em se converter e ter uma transformação de vida. Então, muitas pessoas eram curiosas ou iam mesmo para tentar achar alguma falha no que Jesus dissesse. E essas pessoas aqui estavam em busca de milagres. Olha só o que diz em João 6, verso 2. Seguiu numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, Jesus, ele ganhou muitos seguidores que estavam em busca de milagres. Eles queriam só saber de milagres, sinais, não sei o quê.
Só que Jesus alertou essas pessoas. Vamos prosseguir agora no versículo 66, ainda do mesmo capítulo. Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então eles queriam milagres. E aí Jesus começou a pregar a verdade. Porque nem tudo é feito de milagre. Não que Jesus não realize milagres, mas aí quando ele começou a falar as doutrinas, olha, é morrer pro eu, é me seguir, é pegar a sua cruz e caminhar o caminho que realmente vai ser difícil, vai ser tortuoso, e vocês vão ter que abnegar, às vezes, a família, o seu tempo, o seu dinheiro, e você vai ter que fazer tudo que está na minha palavra. E eles, é o quê? Foram embora. Por quê? Porque eles estavam em busca de milagres. E só isso, só o que Deus podia fazer por eles. E não a parte deles, o esforço deles também, e a disposição de obedecer. E hoje as pessoas estão também em busca de milagres. Porque o ser humano em si, ele é muito do que ele vê. De manifestações, né? É por isso que eles têm uma falsa ilusão muito dentro do mundo cristão, de que o Espírito Santo é manifestado quando eu choro, quando eu fico arrepiada, aleluia, e me lanço no chão. Porque isso realmente parece impactante. Uau, é uma manifestação do Espírito Santo. Mas na realidade, isso são manifestações do próprio Satanás. E Satanás também opera milagres. Ele põe a doença e ele tira a doença. Aí você liga na TV e está passando o canal, a pessoa vem, a cadeira de roda, aleluia, tira os demônios, sai andando. Uau, essa é a igreja. E ignora as doutrinas, ignora as profecias, ignora a palavra de Deus, ignora os próprios mandamentos, inclusive o sábado do Senhor. Isso é muito triste. E Satanás, mesmo em pleno tempo que estamos vivendo, ainda usa da mesma artimanha. Desde que foi lá, mais de 6.000 anos atrás, ele ainda usa e as pessoas ainda caem. Que tristeza. Mas olha só um segundo engano. O segundo engano, você pode voltar para Gênesis e perceber qual é o segundo grande engano de Satanás. Então, voltando para Gênesis, nós vemos aí um outro engano. Ele diz assim, é verdade que Deus disse, não comereis de toda a árvore da jardim do Éden? Opa, peraí, isso aqui está errado. E se você passar rapidinho, você não vai nem perceber que ele modificou a palavra de Deus. Porque Deus não tinha dito de nenhuma árvore, ele tinha dito daquela que está lá no meio, daquela vocês não vão comer. E ele, de repente, falou, é verdade que Deus disse de nenhuma árvore? É mentira. Um segundo grande engano de Satanás é modificar a palavra de quem? De Deus. E isso você percebe no mundo, não apenas pós-moderno somente, mas mais nos dias de hoje, em que Deus foi deixado de lado, em que a palavra é do jeito que eu quiser, em que eu pego da Bíblia o que me satisfaz. O que vai contra o meu eu não preciso aceitar. Porque a verdade se tornou algo relativo. A verdade é o que eu acho que é a verdade. Você tem sua verdade, eu tenho a minha. Mas não é essa a realidade. A verdade é uma só. E de repente, Satanás pega os desprevenidos, os que não estão em constante oração e vigilância, e traz ali algo que aparentemente é correto, mas dentro daquilo ali tem enganos. O pior falso profeta não é o que só diz mentiras, é o que mistura verdade com mentira. E é por isso que tem muitas igrejas lá fora cheias. Porque o pastor fala bem, porque a igreja é bonita, porque tem luz na igreja e porque a mensagem é mamão com açúcar. Que é isso que as pessoas querem. Então, Satanás tem modificado. Ele não teme aqueles crentes que leem a Bíblia de vez em quando, que vêm à igreja com a Bíblia debaixo do braço. Ele não teme esses. Porque para ele é até melhor que vem para atrapalhar. Será até melhor. É um instrumento que ele pode usar dentro da igreja de Deus. Mas ele tem feito essa modificação da palavra de Deus. Então, se Deus estabeleceu o sábado,
ele vem com domingo. Se Deus estabelece casamento homem e mulher, ele diz, não, não precisa, o importante é o amor. Então ele fala, não, pode ser de qualquer jeito. Se Deus fala, olha, me honrem com a roupa que vocês vestem, que seja uma roupa decente, diferente dos demais aí, da baixaria que tem hoje acontecido, né? Que um pedaço de pano já é roupa. Satanás fala, não, tanto faz. Mas Deus diz, não, deve ser assim. Então ele vai modificando o que Deus diz. E como eu vou saber qual é a verdade? Estudando. Não é esperando alguém vir aqui pregar e minuciosamente passar para você tudo cortadinho, picadinho para você. Não! Você precisa estudar, porque Jesus falou, examinai as Escrituras, porque nelas julgueis ter a vida eterna. E muitos não têm buscado conhecer. Isso é muito triste. Esse segundo engano é percebido até quando Satanás tentou a Cristo lá no deserto. Quer ver só? Vai lá agora em Lucas 4. Lucas 4, verso 3. Nós vamos perceber que o mesmo engano lá com Adão e Eva, ele usou de novo com Jesus. Olha só, que terrível. Lucas 4, verso 3. Diz assim, disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Aqui ele já começa também, não modificando, mas duvidando, colocando uma pergunta, se tu és filho de Deus. Sendo que, anteriormente, Deus já tinha dito, ali assim que Jesus se batizou, veio uma luz do céu sobre Jesus e ele falou, este é o meu filho amado, em quem me compraz. Este é o meu filho. Agora vem Satanás, será mesmo? Mas não é aqui que ele modificou a palavra de Deus. Você vai ver isso quando ele diz lá no versículo 10. Ó, ele fala, não, se atira daqui. Por quê? Porque está escrito. Olha, ele usou a Bíblia. Nossa, mas Satanás usou a Bíblia? Sim, ele conhece. De trás para frente, de frente para trás. E ele usou a Bíblia. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha só. E ele pega as próprias passagens da Bíblia, só que alteradas, modificadas. É o texto fora do contexto. Porque isso aqui não estaria dentro do contexto do que está em Salmos. Isso seria uma completa presunção. E aí vem Jesus, que ficou ali estudando a Bíblia, desde sua infância, buscando a Deus, passando horas sozinho, buscando realmente vitória sobre as tentações, de forma muito sábia. Jesus também respondeu com o que estava escrito, né? Respondeu Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós vemos que ele usou a própria palavra. Ele não quer que você rasgue a Bíblia e queime e jogue fora. Hoje em dia ele já percebeu que matar cristãos não é o melhor. Porque a morte dos mártires eram sementes e mais pessoas se convertiam ali na Idade Média e dentre todos os momentos que houve perseguição. Então hoje ele trabalha de uma maneira mais assim, não é tanto, não é para tanto, isso aí está exagerando. É algo assim mais escondido. Ele não teme pelos que levantam o poder e falam, eu sou de Jesus. Mas ele teme os que de verdade refletem o caráter de Cristo ao mundo. Ele treme ao som da oração poderosa, que clama o sangue de Cristo para vencer a tentação. Porque o menor dos anjos vence legiões de anjos do mal. Amém? Amém. Glórias a Deus. Terceiro engano de Satanás. Vamos voltar para Gênesis 3. Percebemos todos esses enganos no próprio relato de Gênesis. E aí nós conseguimos perceber esse terceiro engano no verso 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis.
Porque no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então agora ele vem e coloca em dúvida a palavra de Deus. Lança por terra o que Deus disse. Então, se Deus disse que você vai morrer, não vai. Então, ele coloca aqui como se Deus fosse um Deus egoísta. Aí, ele não quer que você seja elevado a algo maior. Ele não quer que você desfrute da verdadeira felicidade. E Satanás vem até nós com a bandeja ali do pecado e fala, olha, isso aqui é para te libertar, porque a igreja, servir a Deus e a Bíblia é ser preso, você pode escolher e fazer do seu jeito. E ele trouxe ali para Eva, então, essa possibilidade de algo assim, além do que ela estava vivendo, em uma outra dimensão. Mas, na verdade, era tudo uma mentira, porque não havia posição mais elevada para lhe estar do que ali, no Jardim do Éden. Então percebemos que o terceiro engano de Satanás é fazer o ser humano duvidar da palavra de Deus, usar a lógica sem a orientação divina. Quando nós falamos também da pós-modernidade, nós vemos que o homem, ele se torna então mais racional. Né? Então acontece que não existe mais o teocentrismo de Deus no centro, mas agora é o homem no centro. Ele é a razão de tudo, ele sabe tudo. Então, nesse momento, ele colocou na mente dos seres humanos que eles eram os donos da verdade, que eles não precisavam mais de Deus. Então, ele vem trazendo isso para Eva também. Olha, esse é o verdadeiro caráter de Deus. E ele está enganando vocês. E ela deixou a palavra de Deus e começou a pensar. Só que pensar olhando de uma maneira errada para aquela situação. Essa razão que desconsidera a palavra de Deus. E dessa maneira, ele vem enganando a muitos. Na realidade, ele enganou terça parte dos anjos. A cada 3 anjos, ele enganou 1. E muitas vezes nós dizemos assim, não, mas isso aí não me afeta, não. Ver filme de terror não me afeta. Não, Satanás usa isso, errou, isso aí não me afeta. Não, comer isso aqui que faz mal? Ah, mas está escrito que não pode? Não, mas eu sou diferente. Não, isso aí não. Ah, mas não pode ir até ali? Não, mas eu vou ir aqui, ó. Não caí ainda no precipício, ó. Ainda tô. E aí a pessoa fica cheia de si, fala, não, mas ele não me engana, eu já sei tudo. E a gente pensa que sem o poder de Cristo podemos vencer. Sabe qual é a minha resposta para você? Que você não pode vencer pelos seus próprios méritos. E não ouse em andar em terrenos perigosos. Porque enquanto você está pensando que aquilo não está te afetando, aquilo já enredou sua mente. Aquilo já está moldando seu caráter. Aquilo inconscientemente está mandando estímulos para o seu cérebro, para a sua mente, para os neurônios espelhos, e você já está absorvendo aquilo. E enquanto mais você contempla o que Satanás faz, quanto mais você se aventura no terreno dele, quanto mais nas mãos dele você estará. Porque quando Eva se aventurou ali no terreno que Deus tinha dito não vai, foi naquele momento que ela foi enganada. Se ela ficasse longe dali, não haveria como a serpente vir por nenhum outro lado. Mas é quando eu fico ali olhando para o pecado e falo, mas até que é bonitinho. É nesse momento. É quando eu olho ali para o que Deus diz, olha, melhor não. Mas eu falo, não, só um pouquinho. Isso aqui não vai me afetar, não. Eu já sou adulto, né? Já tenho maturidade. E quando a gente pensa dessa maneira, Satanás está ali, tendo êxito, infelizmente. Porque, irmãos, nós não podemos vencer. Ele tem estudado o cérebro humano.
Ele tem estudado todos os comportamentos humanos há mais de 6.000 anos. Quem sou eu? Nós mal nos conhecemos. Ele conhece muito mais de você do que você mesmo. Então não pense que você pode. Você não pode nada. Mas quando você se apossa da vitória de Cristo, quando você olha para a vida de Cristo e vê que Ele venceu em todos os pontos, e quando Ele diz assim para você, olha, você irá vencer porque eu venci, e você diz, amém, eu vencerei, então a vitória já é sua. Porque Jesus, Ele veio para mostrar para Satanás que não, que o mundo não estava nas mãos dele. Porque quando Ele enganou os nossos primeiros pais, Ele falou, pronto, venci, agora é tudo meu. E Jesus veio para falar, não é. Eu vim para oferecer a salvação. Eu vim para que tenham vida. E aí cabe a você escolher. Irmãos queridos, nós precisamos estar sempre atentos na palavra de Deus. Tem um texto do Grande Conflito que diz, o conhecimento humano é parcial e imperfeito. Portanto, muitos são incapazes de harmonizar seus pontos de vista científicos com as Escrituras. Muitos aceitam meras teorias como fatos científicos, imaginando que a palavra de Deus deve ser provada pela falsamente chamada ciência. Por não poderem explicar o Criador e suas obras através das leis naturais, a história bíblica é considerada indigna de confiança. Então é o que ele tem feito. Desde as teorias ali de Lamarck, desde as teorias de Darwin, desde as teorias de evolucionismo e não sei o quê, tudo isso ele tem colocado na mente humana, olha, o que vocês estão acreditando aí é muito pouco. Vocês têm que ir para algo maior, algo mais elevado. Uma realidade diferente. E aí as pessoas, por não conseguirem colocar Deus ali no laboratório e comprovar, falam assim, não existe. E é isso que Satanás quer. Quer plantar em nosso coração a sementinha da incredulidade. E numa geração em que as pessoas têm abandonado a palavra de Deus, em que as pessoas se acham livres, é a geração mais doentia, mais depressiva e numa situação atual em que está acontecendo muitos e muitos suicídios. Porque enquanto a pessoa não acha algo para preencher o seu vazio, ela não se satisfaz. Mas a questão é que nada desse mundo pode preencher o nosso vazio. As coisas que Satanás oferece não é suficiente. As doutrinas falsas não vai te levar à salvação. Mas unicamente o diligente estudo da palavra de Deus e constante oração te dará a vitória. Não há outro caminho. Mas que bom que não há. Porque estar em oração, estar ali fortemente ligado a Deus, em comunhão, traz alívio à alma. E não nos deixa presunçosos, pensando, Satanás não toca em mim. Mas me deixa sempre ligado à videira, porque apenas próximo de Cristo é que eu produzirei frutos. Apenas ali, agarrado em suas vestes, que eu conseguirei vencer. É quando clamamos o sangue de Cristo que temos a vitória. Então, irmãos queridos, nós precisamos estar buscando a ajuda de Deus. Porque realmente não é fácil. Realmente os enganos são muitos. E para concluir, o quarto engano de Satanás. Gênesis 3, verso 6. Gênesis 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. O que é importante você pensar? Quando ela colocou ali os sentidos em jogo, ou seja, o olhar, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu pego, o que eu contemplo, quando ela foi colocando tudo aquilo ali disponíveis para Satanás, foi onde não teve mais saída. E além de cair no eu, ela levou quem a errar? Adão. Então, o quarto engano de Satanás é iludir as pessoas.
é fazer com que as pessoas caiam no erro e leve outros para o erro. A profetisa do Senhor, Ellen White, escreveu que nós temos de prestar contas a Deus do que estamos fazendo com a nossa influência. Porque, querendo ou não, somos seres muito influentes. E o que eu estou fazendo com a minha influência na escola? O que eu estou fazendo com a minha influência na faculdade? Quem eu sou? Quem eu represento para os meus colegas de trabalho? Será que eu tenho levado as pessoas ao erro? Ou eu tenho mostrado a elas a Cristo, que é a própria verdade? Ou mais, eu tenho vivido a vida de Cristo, que é melhor do que qualquer palavra, do que qualquer sermão. É realmente uma vida junto de Cristo. É realmente viver na pele essa vitória diária no grande conflito. Porque quando você acorda, você se ajoelhar para orar ou pegar o celular, já é uma decisão de quem é o Deus que você serve. Nossa, mas que exagero! Nossa, mas só isso? Sim, porque nas pequenas coisas eu já faço a minha decisão. Ficar em casa vendo série ou vir à igreja, já é uma decisão. Quando eu escolho seguir meus próprios caminhos, ao invés de estudar a Bíblia, estudar o Espírito de profecia e buscar a vitória em Cristo, já é uma decisão. Então, irmãos, faça a sua decisão, mas com muita e muita sabedoria, não se deixando ser enganados por Satanás. Mas se você fundamentar todas as suas doutrinas e princípios na palavra de Deus, então nada do que ele disser vai enganar você. Porque você vai estar escondido na verdade, e a verdade é uma só. Satanás, ele tem muitos planos para esses últimos dias, inclusive se fazer do próprio Cristo. E muitos, muitos e muitos serão enganados. Muitos que estão nas fileiras de nossas igrejas serão enganados, mesmo tendo ouvido sermões. Mas sabe qual que é a coisa? Não buscaram por si mesmos. Não tiveram conexão com Deus e muito menos comunhão. Então aquilo ali não vai ser uma verdade na vida deles. Então busque compromisso. Busque comunhão. Porque Jesus Cristo já tem a vitória para dar a você. Basta você estender a mão e dizer: Senhor, eu quero ter a vitória. Eu quero receber a salvação. E eu quero viver como uma pessoa salva, que desvia do mal. Se aqui está dizendo terreno perigoso, eu não vou ir até ali a pontinha do precipício, eu vou voltar. Eu vou voltar para os braços de Cristo. Porque só perto dele, só nele, teremos proteção. Para concluir, eu quero ler um texto para vocês, do Desejar de Todas as Nações, página 115. Quando foi dada a palavra escrita de Deus, lá no momento em que o Velho Testamento estava sendo escrito, Satanás estudou as profecias concernentes ao advento do Salvador. De geração em geração, operou no intuito de cegar o povo para essas profecias, de modo a rejeitarem a Cristo em sua vinda. E hoje não é diferente. Ele tem estudado. Ele já sabe que Jesus muito em breve está voltando. Em Apocalipse diz que ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele está buscando cegar o povo de Deus. Buscando levar o povo de Deus a falar: não, vai demorar. Não, do jeito que eu estou, tá bom. E ficar ali numa vida estacionada. Numa vida vã. Mas, irmãos queridos, aceite a promessa de Deus em João 16:33, que diz: neste mundo vocês terão aflições, vocês terão provações, vocês sofrerão tentações. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo não veio com nenhum apoio a mais do que eu e você temos. Ele veio tal qual somos. E ele venceu. Porque ele tinha comunhão. Então, abnegue o seu sono para buscar a Deus. Faça madrugadas. Busque o reavivamento. Busque a reforma. Porque assim você vencerá. Amém? Então, se você quer vencer em nome de Jesus, e a partir de hoje viver como um vencedor, estando atento aos enganos de Satanás e buscando se afastar do pecado, se afastar do mal, levante-se, porque eu quero orar por você. Vamos orar e pedir a Deus nesse momento
auxílio, força, porque não é fácil. Ele nunca disse que seria, mas a vitória já é certa. Eu vou deixar uns segundinhos para você orar, pedir a Deus vitória sobre os seus pecados, pedir transformação. E logo mais eu orarei. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Pai querido, nós entendemos que somos muito fracos, que por nós mesmos não conseguimos vencer. Pai, Satanás, ele tem enganado muitas pessoas. Ele tem levado muitas pessoas a abandonarem a Tua palavra e a seguir tradições humanas. Ele tem levado as pessoas a buscar o que não vai satisfazê-las, para que elas possam perder o sentido da vida. Mas o Senhor Jesus também, como nosso sumo sacerdote, tem intercedido por nós. Tem derramado sobre nós o Teu Santo Espírito e tem nos levado a refletir todos os dias desse grande conflito que vivemos. Mas o melhor em tudo isso é que a vitória já é nossa. Em que, em nome de Jesus, podemos vencer as tentações. Que nenhuma tentação sobrevenha a nós que não possamos vencer. Mas pelo sangue do Senhor Jesus, nós somos mais que vitoriosos. Nós já temos a salvação, Pai. Não demores em voltar, para que Satanás, o grande enganador, seja destruído. Mas não nos deixe, Senhor, cair nos seus enganos. Não nos deixe ser enredados pelas falsas doutrinas de Satanás, mas que possamos vencer em nome do Senhor Jesus todos os dias de nossa vida, para que em breve possamos receber a coroa da vida e a recompensa que o Senhor irá dar para os que o amam. Louvado e adorado seja o Teu nome. Reaviva a Tua igreja e transforme o nosso coração. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e te guie no resto dessa semana.